Em pouco tempo, seremos quase 10 bilhões de pessoas na Terra. Para alimentar todos de forma sustentável, segura, justa e também saudável, precisamos transformar a maneira como produzimos a nossa comida. Por isso, o The Good Food Institute apoia o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas. O objetivo é entregar o alimento que as pessoas já estão acostumadas a comer, mas feito com mais tecnologia e inovação, usando menos recursos do nosso planeta. Para acelerar essa revolução, atuamos globalmente apoiando e engajando empresas, indústrias e startups, investindo em ciência e tecnologia e influenciando políticas públicas que facilitem o desenvolvimento desse mercado. Como resultado, esperamos que cada vez mais pessoas tenham acesso a carnes, ovos, leites e derivados de origem vegetal cultivados a partir de células ou obtidos por fermentação que substituam os produtos de origem animal. Tem algo que acompanha a gente em quase todos os momentos importantes das nossas vidas. Algo que ativa as nossas memórias, desperta os nossos sentidos, traz conforto, torna as nossas celebrações inesquecíveis. Nos ajuda a expressar o nosso amor por alguém. Se você pensou em comida, acertou. Comemos não só para matar a fome ou para nutrir o nosso corpo. Comer faz parte da nossa cultura, dos nossos hábitos, das nossas tradições. Para o The Good Food Institute é tudo isso e também um meio para salvar o planeta. Com os avanços da ciência e da indústria, conseguimos produzir carnes, ovos, leites e derivados somente com ingredientes vegetais, mas com sabor, aroma, cor e até textura idênticos aos produtos de origem animal. Além de deliciosos, os produtos à base de plantas diminuem os impactos ambientais da cadeia de produção de alimentos, são mais seguros para a saúde humana, ajudam a combater a fome global e auxiliam os consumidores que querem reduzir ou retirar totalmente os produtos de origem animal da dieta. Você não precisa abrir mão do seu paladar ou da sua vida social. Na próxima vez que for ao mercado, a um restaurante ou pedir comida pelo aplicativo, inclua as proteínas vegetais no seu cardápio. Assim, todas as receitas que você ama vão continuar te trazendo boas lembranças e permitir que, no futuro, elas façam mais gente feliz. E se você pudesse continuar comendo carne sem que para isso fosse necessário criar ou abater animais? Parece ficção científica ou mais uma dessas previsões futuristas, mas isso já é possível e se chama carne cultivada. É carne de verdade, mas feita com muito mais tecnologia e sustentabilidade. A carne cultivada é feita a partir de uma tecnologia chamada cultivo celular. Funciona assim. Primeiro são retiradas pequenas amostras de células de um animal vivo, como uma biópsia. A partir daí, as células são cultivadas fora do corpo do animal. O processo é feito em uma fábrica em duas fases: multiplicação celular e diferenciação. Na primeira fase, essas células são colocadas em um bioreator. É um equipamento que controla as condições ideais para a multiplicação das células. Então, exatamente como se estivessem no corpo do animal, as células são alimentadas por um meio nutritivo, com os nutrientes necessários para sua multiplicação. Na segunda fase, as células são inseridas em uma estrutura chamada scaffold, capaz de ordenar o crescimento das células e a sua diferenciação em músculo, gordura e tecido conjuntivo. As células diferenciadas são então coletadas, preparadas e embaladas em produtos finais. Esse processo leva entre 2 e 8 semanas para ser finalizado, dependendo do tipo de carne que está sendo cultivada. E se forem utilizadas energias renováveis para o funcionamento do bioreator, os impactos ambientais passam a ser ainda menores. Com mais tecnologia, a carninha do final de semana está garantida. Com a carne cultivada, você não abre mão dos seus hábitos e tradições e ainda contribui para um mundo mais sustentável. O que escolhemos comer nos afeta integralmente. O GFI acredita em uma sociedade em que os alimentos mais gostosos também fazem bem para a sua saúde e para o planeta. Consegue imaginar? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer receber todos vocês para o nosso workshop. A gente tem uma sala hoje virtual bastante cheia. Que bom receber todos vocês. Eu sou Catarina de Matos, vice-presidente de Ciência e Tecnologia do GFI Brasil. Estou aqui com o meu time completo de Ciência e Tecnologia para a gente falar sobre essa nova oportunidade do GFI, mais uma chamada
dentro do nosso programa de financiamento de projetos de pesquisa. Hoje nós temos nessa sessão alguns colegas aqui do time participando junto comigo, então eu quero rapidamente apresentar todo o meu time que vai conduzir junto comigo esse evento. Então, começando pela Cristiana Ambiel, a nossa gerente de ciência e tecnologia, do ladinho dela, a Amanda Leitoles, a doutora Amanda, nossa especialista em ciência e tecnologia, focada em carne cultivada, a Luciana Fontinelli, doutora Luciana, especialista também em ciência e tecnologia, coordenando o nosso programa Biomas, e as nossas duas analistas, a Mari de Marco, que é a pessoa que coordenou toda a organização desse workshop, e também a doutora Lorena Pinho. Bom, então na nossa agenda de hoje, ela contempla esses conteúdos. Nós vamos começar falando um pouquinho do programa do GFI para financiamento de pesquisas. Na sequência, então, nós vamos falar mais especificamente sobre essa chamada. Nós tivemos algumas mudanças. Eu vejo que aqui na nossa sala já tem vários colegas que já interagiram conosco em outras chamadas. Já conhecem o nosso programa de incentivo, mas a gente tem bastante novidades nessa edição, na edição de 2022. Então, a ideia é que a gente possa apresentar para vocês todas essas novidades, inclusive um passo a passo para a aplicação, né? Então, o processo de submissão também mudou e a gente quer aqui dividir com vocês como funciona a edição desse ano. E, no final, a gente reservou um espaço, então, para tirar dúvidas, perguntas. Então, acredito que todos já estejam familiarizados aqui com o Zoom, mas na nossa barrinha inferior tem um box de Q&A. Então, vocês podem inserir as perguntas ali no Q&A. A gente pede que não sejam colocadas no chat, porque pelo Q&A a gente consegue fazer a moderação de uma forma mais eficiente. Então, só ir inserindo as suas perguntas no box do Q&A. Então, começando, próximo slide. Para quem não conhece, né, o GFI, o The Good Food Institute, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e nós trabalhamos para promover o setor de proteínas alternativas, e nós apoiamos 3 das tecnologias, quando a gente está falando de proteínas vegetais, então os plant-based, as proteínas cultivadas, então são a partir do cultivo celular, e também da fermentação. Nós estamos espalhados, então, em diferentes regiões do mundo, então nos Estados Unidos, Brasil, Índia, Israel, Ásia, Pacífico e Europa. E a gente trabalha, então, em 3 grandes áreas, né? Então, a área de ciência e tecnologia, a área que estamos aqui hoje representadas, que fomenta, né, o avanço científico desse setor, a área de políticas públicas e a área de engajamento corporativo. Lembrando que todo o nosso trabalho é 100% gratuito, graças à nossa família de doadores, inclusive os nossos serviços prestados às empresas. Então, todo o trabalho do GFI é 100% gratuito. Então, começando já, né, no tema do nosso evento, que é o programa de financiamento de pesquisa do GFI. O próximo, Mari, por favor. Bom, então, para quem não conhece, né, então, desde 2018 o GFI tem apoiado, né, então, por meio do seu programa de incentivo à pesquisa, projetos de pesquisa, justamente, né, para a gente crescer, aumentar a visibilidade da nossa rede científica. Então, o nosso programa ele é focado em pesquisas de acesso aberto, em diferentes temáticas, desde propriedades sensoriais, questões de custo, e também mesmo a questão da ampliação do espectro, né, das proteínas alternativas. E por que o financiamento, né? Então, por que o GFI financia projetos de pesquisa? Bom, pesquisa é essencial, são 3 áreas muito novas, então é necessário a resolução de muitos desafios técnicos, né, em todo esse espectro. E justamente a pesquisa pode trazer soluções e visa trazer soluções para todos esses desafios técnicos, inclusive aqueles que estão sendo enfrentados pelas empresas. Então, a pesquisa ela pode sim trazer alternativas e soluções viáveis para o crescimento desse setor. Então, nós pretendemos, por meio do nosso programa de financiamento, né, fomentar
uma rede de pesquisa que seja de acesso aberto e, obviamente, né, permitir que os resultados gerados com as pesquisas promovam o avanço desse mercado. Então, para o DFI, o DFI acredita muito em ciência, em tecnologia, e por isso que temos aqui um programa direcionado ao financiamento de propostas. O próximo slide, por favor, Mário. Bom, então, desde o primeiro lançamento, né, da nossa primeira chamada, já foram investidos mais de 13 milhões de dólares em projetos de pesquisa, são 82 projetos sendo financiados nesse momento, né, em 17 países, inclusive aqui no Brasil. E aí, a gente traz aqui, até como uma forma de inspiração, né, para todos vocês que estão, né, aplicando ou têm interesse em submeter suas propostas. O Brasil tem ganhado um destaque nesse cenário internacional, né? Então, dentro desse programa, nós temos aprovado todos os anos nas diferentes chamadas projetos brasileiros. Então, começamos com as primeiras grantees, então as primeiras 3 pesquisadoras sendo financiadas lá na nossa edição de 2019, seguindo então na versão de 2021, ampliando a nossa participação. Então são 5 projetos aprovados na edição de 2021 do programa. Além disso, em outros 2 mecanismos, nós também tivemos mais 2 projetos sendo aprovados. Aqui a gente tem um projeto que está na fase de contratação. Nos próximos dias a gente tem aí a oficialização. E também nós temos o nosso programa local aqui no Brasil, focado nos nossos biomas. Esse é um programa coordenado pela doutora Luciana. E nós temos aqui, então, os 6 pesquisadores que estão sendo financiados pelo DFI. Então, aqui é para vocês terem uma visão, né, do desempenho, inclusive, do Brasil no nosso programa de incentivo à pesquisa. Então, sim uma grande oportunidade, né, para que nós, pesquisadores brasileiros, né, que a gente consiga, enfim, ocupar um lugar aqui de destaque nessa iniciativa. Isso, boa. Antes de a gente começar a falar especificamente, então, da chamada desse ano e os detalhes da chamada e do processo de aplicação, eu quero convidar, então, a doutora Lorena Pinho para falar um pouquinho sobre uma das nossas iniciativas, o nosso diretório. Lorena, é com você. Boa tarde, obrigada, Cat. Boa tarde, pessoal. É muito bom ver a participação de tanta gente aqui. Eu vim apresentar o diretório de pesquisa colaborativa do DFI, que é um banco de dados de pessoas e pesquisadores interessados e ativos em projetos relacionados a proteínas alternativas. A gente espera que essa seja uma ferramenta para estimular a colaboração, as conexões entre instituições e empresas e dentro das instituições também. Alguns de vocês aqui já estão cadastrados, então esse convite vai para aqueles que ainda não estão cadastrados, é super simples. Eu posso deixar o link no chat aqui, para vocês entrarem e se familiarizarem, né, com a plataforma. Se vocês tiverem qualquer dúvida com a inscrição, é só falar comigo que eu vou estar à disposição. É muito importante a participação de pesquisadores brasileiros, porque à medida que a gente tem esse banco de dados robusto e alimentado com pesquisadores brasileiros, a gente aqui consegue fortalecer essa comunidade e promover mais o setor de proteínas alternativas. Então, fica o convite e eu espero vê-los em breve cadastrados, tá? Obrigada. Ótimo, obrigada, Lorena. Então, agora a gente dá início à apresentação da nossa chamada, propriamente dita. Então, quero convidar a Cris para assumir a apresentação. Por favor, Cris. Boa tarde a todos vocês que estão aqui nessa tarde gelada, né? Não sei se em todo lugar do Brasil tá esse frio que está fazendo aqui. Eu estou no estado de São Paulo, mas espero que todos estejam quentinhos aí nos seus locais. Bom, eu vou
falar um pouco sobre os mecanismos de financiamento à pesquisa do GFI, ou seja, os mecanismos que estarão disponíveis nesta chamada. Pode passar? Bom, esta é a única chamada global que nós teremos este ano, então aproveitem a oportunidade. Nesta chamada, teremos em torno de 3,9 milhões de dólares que estão sendo distribuídos, né, serão distribuídos em 2 mecanismos de financiamento, que é o Field Catalyst Grants e o Discovery Grants. Esse processo de submissão, ele, independente, né, do mecanismo, ele será dado em 2 fases, sendo a fase 1, que é a fase de submissão das propostas, de todas as propostas, até o dia 3 de junho. Depois, a aprovação, a divulgação dos aprovados dessa primeira fase será no dia 27 de junho. Os que forem, então, para a segunda fase, que se dará apenas por convite, ou seja, o pesquisador vai receber o e-mail informando que ele está sendo convidado para participar da segunda fase, onde depois a Mariana vai detalhar um pouco mais como que será feita essa submissão. O pesquisador, então, deve fazer a nova submissão da proposta até 1º de agosto. E, por fim, a divulgação final, né, dos resultados se dará no dia 1º de setembro. Pode passar. Vamos conhecer um pouco de cada um desses mecanismos que estão disponíveis. Então, começando pelo Field Catalyst Grant, será fornecido até 250 mil dólares em financiamento por projeto. Aqui nós temos um diferencial bastante importante nesse mecanismo, que será também fornecido um adicional de até 100 mil dólares para parceria com pesquisadores ou partes interessadas do setor, que pode ser indústrias, startups, e que esses parceiros, eles ainda não devem ter recebido nenhum financiamento do GFI. Então, aqui o importante é que este benefício seja para um novo parceiro, né, que ainda não recebeu nenhum recurso do GFI em projetos de pesquisa. Os projetos dentro desse mecanismo terão duração de 18 a 24 meses. E quais são as linhas de financiamento, as linhas de pesquisas que estão sendo prioritárias neste mecanismo? Nós temos 3 linhas de maior interesse, né, que são os métodos de processamento biológico para obter ingredientes funcionais à base de plantas. Uma segunda linha, que é a obtenção, né, a produção de albumina e transferina não recombinantes e isentas de animais para carne cultivada, ou seja, para o processo, né, de obtenção de carne cultivada. E a terceira linha deste mecanismo é a obtenção de componentes de sabor para frutos do mar alternativos. Vou explicar um pouco de cada uma dessas linhas. Então, na primeira delas, que é sobre métodos de processamento biológico para obter ingredientes funcionais à base de plantas, nós estamos olhando, buscando, né, propostas que desenvolvam ou otimizem métodos de processamento biológico, como, por exemplo, dos processos biológicos, nós temos o uso de enzimas ou aplicação de fermentação. Que no caso, né, quando a gente tem a aplicação da fermentação nos processos de obtenção de ingredientes, de certa forma, né, a enzima de interesse, ela vai estar sendo produzida durante o processo de fermentação.
O objetivo é obter ingredientes altamente funcionais que tragam soluções para melhorar as propriedades sensoriais, como sabor, por exemplo, melhorar as propriedades reológicas, que vão, então, influenciar diretamente a textura dos produtos finais, e também melhorar as propriedades nutricionais. No caso, com foco na redução de fatores antinutricionais e na melhora da digestibilidade das proteínas. Esses ingredientes à base de planta, eles devem, então, trazer, né, obtidos pelo processo biológico, devem trazer melhoras sensoriais e nutricionais em produtos carnes e frutos do mar feitos de plantas. Então, reforçando o foco de aplicação desses ingredientes em produtos cárneos e frutos do mar feitos de planta. Podem ser utilizados como fontes de ingredientes commodities, culturas especializadas ou qualquer planta domesticada nessa linha de pesquisa deste mecanismo. Próximo slide. E por que nós queremos obter ingredientes por métodos biológicos, né? Porque os métodos químicos e mecânicos que são utilizados para a obtenção de farinhas, de isolados, de concentrados proteicos podem impactar negativamente a estrutura ou a função, né, a funcionalidade dos ingredientes. E para atingirmos produtos finais iguais ou melhores aos produtos convencionais, que são os produtos animais, há necessidade de ingredientes com ótimas características técnico-funcionais. E os processos biológicos têm um potencial muito grande de prover e melhorar essas características técnico-funcionais dos ingredientes, no caso das proteínas em especial. E também porque alguns, né, dos métodos atualmente utilizados para obtenção de proteínas acabam tendo uso intensivo de energia e uso de produtos químicos também. Então, por isso que estamos buscando por métodos de processamento biológico. Próximo slide, por favor. Na segunda linha de pesquisa, que é sobre a produção de albumina e transferina, não recombinante e isentas de animais para carne cultivada, atualmente, os meios de cultura de células que são utilizados para a produção de carne cultivada, esses dois ingredientes, né, representam a maior parte do custo desses meios e, consequentemente, né, impactam diretamente no custo do produto final, né, de uma carne cultivada. Os maiores contribuintes para esses custos são justamente as proteínas recombinantes e fatores de crescimento que são adicionados ao meio para auxiliar o crescimento e a diferenciação celular. E buscamos justamente alternativas a esses ingredientes de baixo custo e também que sejam adequados a uma produção em escala, né, para que possa atender uma produção comercial de carne cultivada. No entanto, é importante reforçar que estamos buscando por propostas que proponham uma produção de transferina e albumina que sejam livres de derivados animais e que não seja feita por produção recombinante, ou seja, né, usando clonagem de genes. Esse tipo de produção é considerado de maior custo e incompatível com o esperado para a indústria.
Próximo slide. Na terceira linha de pesquisa, busca-se por propostas que melhorem a compreensão do sabor e otimizem os ingredientes para melhorar o sabor dos frutos do mar alternativos. Então, quando a gente fala em frutos do mar alternativos, nós estamos nos referindo a frutos do mar obtidos pelo processo de cultivo celular, ou seja, os cultivados, a frutos do mar e ingredientes derivados de fermentação e de frutos do mar feitos de plantas. As propostas para essa linha de pesquisa devem ir além da simples medição de compostos voláteis em produtos do mar convencionais e devem investigar diretamente a relação entre moléculas voláteis específicas e a experiência sensorial. Nós sabemos que os produtos de frutos do mar exibem uma ampla gama de perfis de sabor distintos, né, variados, com diferentes espécies de peixes e mariscos, onde há uma grande variação de sabor e aroma. Então, os produtos de frutos do mar cultivados ou derivados de fermentação ou feitos de plantas precisam imitar os sabores do fruto do mar de origem animal, evitando sabores desagradáveis ou sabores de peixe exagerados. Próximo. Bem, vimos sobre o mecanismo Field Catalyst, agora vamos entender o mecanismo do Discovery Grants. O Discovery Grants vai fornecer até $100 mil em financiamento para cada projeto, com duração de no máximo 12 meses cada projeto. Próximo. Neste caso, né, não há uma linha de pesquisa específica, não temos linhas de pesquisa específicas como no mecanismo anterior, mas nós direcionamos e pedimos que sejam feitas propostas, né, sejam feitas propostas que estejam relacionadas ao ASAP, que são linhas de pesquisas que foram identificadas pelo DFI como linhas prioritárias para o desenvolvimento das proteínas alternativas. Então, para isso, é importante que vocês... Eu vou deixar disponível no site o link, onde vocês podem aprofundar e encontrar as diversas linhas de pesquisas que foram identificadas por diversos especialistas, tanto de DFI como de indústrias, que vão proporcionar o desenvolvimento das proteínas alternativas. Aqui eu trago alguns exemplos, mas não são únicos, né? Existem lá uma gama de diversas possibilidades, né? Uma gama imensa de possibilidades de linhas de pesquisas. Como, por exemplo, né, soluções para melhorar produtos finais com relação aos aspectos sensoriais, soluções para redução de custo, soluções para caracterização de ingredientes e compreensão da relação entre a estrutura e a funcionalidade da proteína, soluções para novos ingredientes, novas tecnologias, ou seja, tem uma grande variedade de possibilidades para direcionar o seu projeto. Então, é importante que, se for entrar pelo mecanismo do Discovery Grants, relacione qual a linha de pesquisa que tem no ASAP para que possa ser melhor avaliado o seu projeto. Próximo. E agora, as últimas informações da minha parte, né, que são informações muito importantes. O DFI tem uma política de custos indiretos, de que não pode ultrapassar o valor de 10% dos custos diretos.
que são solicitados para projetos, para os que são solicitados para os projetos, né? Essa política, ela é válida para todas as organizações sem fins lucrativos e nenhum custo indireto deve ser previsto para organizações com fins lucrativos, tá? Então, esses custos indiretos, eles estão associados às taxas administrativas e demais taxas que são cobrados para o desenvolvimento, né, do projeto de pesquisa. Outro ponto importante é o prazo de contratação, né? Nenhum projeto deve ter um prazo de contratação maior do que 120 dias. Ou seja, o que significa, né? Que a partir do momento que é enviada a minuta do contrato para a instituição contemplada com o financiamento, a assinatura deve ocorrer em até 120 dias, com a possibilidade de perder o financiamento caso ultrapasse esse tempo. Acho que eu termino por aqui, vou passar agora para a Mariana, que vai falar um pouquinho mais dos prazos e de como vai ser desenvolvido esse programa de financiamento à pesquisa. Com você, Mari. Obrigada, Cris. Olá a todos, meu nome é Mariana Di Marco, então, e eu irei apresentar a vocês, primeiramente, a linha do tempo da RFP que está sendo apresentada nesse evento. Então, o lançamento, né, dessa chamada de pesquisa ocorreu no dia 25 de abril de 2022 e ficará aberto a receber as propostas de pesquisa até o dia 3 de junho de 2022. Esse é o prazo final da fase 1. Após o dia 3 de junho, terá um período, então, de avaliação das propostas de pesquisa pelos membros do GFI, para selecionar as propostas que irão seguir para a fase 2. Como a Cris comentou anteriormente, os convites, né, serão enviados para os pesquisadores participarem da fase 2, e esses convites serão feitos, então, até o dia 27 de junho de 2022. Após isso, os participantes terão até o dia 1º de agosto para enviarem as suas propostas reformuladas e com mais detalhes para participarem da fase 2 da avaliação dessa chamada de financiamento. Após o dia 1º de agosto, então, nós teremos novamente um período de avaliação das propostas submetidas, né, feito pelo GFI, e assim sendo, divulgaremos o resultado final dos selecionados a receberem o financiamento de pesquisa até o dia 1º de setembro de 2022. Após a divulgação final, então, começam os trâmites de contratação, né, envolvendo o pesquisador, a universidade, o GFI e uma fundação interveniente. Todos esses dados, então, e informações, eles serão enviados aos contemplados do GFI, e nós ofereceremos também todo o suporte para esse período de contratação. Porém, atentando novamente aqui que esse período de assinatura do contrato, ele não deve ultrapassar 120 dias. Muito importante deixar claro isso aqui. Então, agora eu vou passar aqui um passo a passo de como você pode realizar, então, a submissão da sua proposta de pesquisa. Então, agora que nós já ficamos por dentro de todas as datas importantes dessa RFP, já conhecemos os mecanismos de financiamento, quais são as áreas de pesquisa em que você pode escrever a sua proposta, você precisa saber como se inscrever nesse edital, né, e submeter a sua proposta de pesquisa. Então, como isso é feito? Todo o processo de inscrição para colocar os seus dados, seus contatos, informações importantes e a proposta em si, é feito pela plataforma grants.gfi.org. E eu vou explicar agora na sequência o passo a passo para você fazer isso dentro da plataforma. Então, primeiro, você precisa acessar a plataforma através do endereço grants.gfi.org, e essa é a tela inicial que você vai ver. Como é o seu cadastro inicial, é a primeira vez que você vai utilizar essa plataforma, você precisa se registrar. Então, é só inserir os seus dados como nome, sobrenome, e-mail e criar uma senha.
selecionar, então, os campos que você concorda com os termos do site, né, e que deseja receber e-mails e notificação do programa do GFI Research Grant. Isso é bem importante, porque assim você fica sabendo no seu e-mail como está sendo todo o processo e não precisa ficar entrando aqui na plataforma o tempo todo para ter essas notícias, por exemplo. E, por fim, é só clicar em cadastrar. Depois do seu cadastro feito, você pode acessar a plataforma a qualquer momento para editar os seus dados, acompanhar o processo de aplicação, tudo pelo login, utilizando o seu e-mail cadastrado e a senha também que você escolheu anteriormente. Então, ao entrar na plataforma, você irá começar o seu processo de aplicação. Você vai, então, enxergar essa tela inicial e você pode chegar até aqui clicando em My Applications e depois em Start Applications. A sua submissão ela pode ser editada sempre que você achar necessário, nesse período, né, até o dia 3 de junho, muito importante. Então, você pode entrar e ir salvando suas informações quando quiser, mas fique atento, pois no final eu irei mostrar, né, que tem um botão para enviar a sua aplicação final, né? Após ela enviada, não é mais possível ser editada. Então, começando lá em cima, vocês podem ir acompanhando pela aba superior. Na aba Start Here, comece aqui, que está destacado em amarelo, você preencherá algumas informações. Os primeiros campos, eles já são padrão, que é o nome do programa para qual você está se inscrevendo e o seu e-mail. Então, você não precisa editar aqui. Nesse outro campo, você preencherá com a categoria que deseja participar. E, por último, você coloca o título do projeto. Na próxima aba, em Applicant Information, são as informações do pesquisador que está submetendo a proposta. Então, você coloca se você é o principal investigador, o PI dessa pesquisa, o primeiro nome do investigador principal e o sobrenome do investigador principal. Após isso, você também coloca o endereço de e-mail do investigador principal. E abaixo ainda, você precisará fornecer o nome da sua instituição, organização ou universidade. Então, você pode colocar que é obrigatória essa informação, mas o nome do departamento que está abaixo é opcional. O tipo de organização também você deverá colocar, se é do governo, se é de ensino, se é de pesquisa, né, de qual é o tipo de organização da sua instituição. E, por último, fornecer a informação se você já recebeu algum outro financiamento de pesquisa em proteínas alternativas no passado. Depois, basta clicar em Save e Next, que ficará em amarelo quando você preencher todas as informações. Passando para a próxima aba, então, serão fornecidos os detalhes do projeto. Você irá selecionar em qual mecanismo de financiamento deseja participar, se é o Field Catalyst ou o Discovery Grants, apresentados pela Cris anteriormente. E aqui estão todas as informações novamente para você relembrar e escolher qual o mecanismo deseja se inscrever. Após isso, você deve fornecer uma breve descrição do seu projeto de pesquisa, então um resumo de até 1.500 caracteres. E abaixo nesse campo, você deverá explicar o porquê a sua solução proposta para a prioridade de financiamento que você selecionou acima, ela tem uma maior probabilidade de sucesso. Então, essencialmente, né, por que o GFI deveria financiar o seu projeto ao invés de outra pessoa? Aqui você deve responder essa pergunta e tentar ser convincente. Você não precisa delinear a importância das proteínas alternativas em geral. Nós só queremos saber como o seu projeto, em específico, aborda as barreiras científicas e as técnicas enfrentadas pela indústria de proteínas alternativas e também a importância da sua pesquisa. Após isso, você deverá apontar uma data esperada para o início do projeto. Então, considerando a linha do tempo que eu apresentei anteriormente, você deve considerar aqueles 120 dias para os trâmites de contrato e apontar aqui uma data que acha possível para iniciar o seu projeto de pesquisa.
Aqui também uma proposta, né, de data final do projeto, considerando o período, né, o tempo em meses, de acordo com o mecanismo de financiamento que você escolheu, sendo de 12 ou 24 meses, isso vai depender do mecanismo que você selecionou. E aqui nessa última caixinha, você precisa apontar um orçamento geral, um orçamento total para o desenvolvimento da sua pesquisa. Aqui não é necessário detalhar nada por enquanto, apenas o valor total. Depois, basta clicar em Save e Next, que novamente ficará em amarelo quando você preencher todas as informações. Passando para a próxima aba, então, você irá fornecer os objetivos do projeto e a abordagem geral do projeto. Então, na primeira caixinha, você deve listar de 1 a 3 objetivos gerais da sua pesquisa. E após, quais serão as principais entregas ou os principais resultados que serão alcançados com cada um desses objetivos que você listou acima. Após isso, você deverá também descrever quais são os métodos e as técnicas experimentais que você vai utilizar no seu projeto. E aqui você deve apontar se utilizará algum tipo de experimento com animais, então selecionando sim ou não. Nesse campo, você pode listar até 5 publicações relevantes, sejam publicações suas ou de outros autores, mas que sejam relevantes para a sua pesquisa e que forneçam embasamento científico. Então, em resumo, são artigos que sejam a base ou que sejam muito importantes nesse projeto. E nessa última caixinha, que é opcional, você pode fornecer quaisquer informações que você achar pertinente e que possam ajudar na revisão e na avaliação da sua proposta de pesquisa. Então, aqui é um campo em que você pode colocar alguma informação que quiser, que não encontrou outro campo anteriormente, em que pudesse ter colocado isso. Depois, novamente, basta clicar em Save e Next, que ficará em amarelo quando você preencher todas as informações. Então, aqui, quase finalizando, na aba Supporting Material, você poderá anexar qualquer material, seja a proposta de pesquisa, um fluxograma, uma imagem, um resumo gráfico. E também, além disso, você pode optar por enviar cartas de apoio, que são as Letters of Support. Essas cartas de apoio, elas podem ser da indústria ou da academia, mas devem se concentrar em sua capacidade única de cumprir os objetivos específicos descritos na sua proposta de pesquisa e como seu projeto afetará a pesquisa e o desenvolvimento ou da empresa ou do autor da carta. Por fim, você encontrará vários botões aqui. Um deles, que é o primeiro, Save and Next. Você deverá clicar cada vez que quiser salvar as suas informações em cada uma das abas superiores em que você for avançando. Então, você pode ir salvando as informações e seguindo para a próxima aba. Outros botões são os que você pode salvar sua submissão e fechar. E você pode também ver um preview de como ficará a sua submissão. E, por último, se você clicar no último botão e submeter a sua proposta, lembre-se de clicar nesse botão até o dia 3 de junho, é muito importante submeter. E pronto, a sua aplicação ficará aqui salva na aba My Applications na plataforma. E qualquer dúvida no processo de submissão, nós estaremos aqui para oferecer todo o suporte também. Agora, então, nós iremos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que são frequentes e também comum entre todos os interessados. Então, primeiro, quais são os critérios de avaliação das propostas, né? É necessário que a pesquisa ela tenha um alinhamento científico e bem embasado. É necessário também que seja bem descrito o impacto esperado com essa pesquisa. Quais são as contribuições com a comunidade científica? Se esse projeto ele apresentou também um bom planejamento e uma linha lógica de etapas e se possui alguma relevância comercial. Então, todos esses pontos serão critérios, né, muito bem avaliados da sua proposta para serem considerados durante a avaliação. Lembre-se também de que se você escolher a categoria Field Catalyst, de estar dentro de uma das 3 áreas prioritárias de pesquisa que foram explicadas pela Cris também anteriormente na apresentação. E o que o DFI não financia?
Então, o GFI não financia pesquisas que envolvam insetos, pesquisas com seres humanos, pesquisas de mercado, pesquisas que envolvam estudos de preferência do consumidor e análise do ciclo de vida. Então, se você se envolver sua pesquisa, sua proposta envolver alguns desses pontos, saiba que o GFI ele não financia propostas de pesquisa que se encaixem em alguns desses pontos levantados. E agora, quem é elegível para se candidatar nessa chamada, né? Pessoas de qualquer setor, seja da academia, do governo, da indústria, de organizações sem fins lucrativos ou instituições de pesquisa, e pessoas também de qualquer país ao redor do mundo. E aqui ainda algumas dúvidas que envolvem propriedade intelectual da pesquisa financiada. Também são dúvidas que os pesquisadores podem ter, então eu já vou tentar destacar alguns pontos aqui que talvez possam já sanar alguma dessas dúvidas. Primeiramente, o objetivo do nosso programa é apoiar pesquisas que beneficiem o maior número de pessoas possíveis e maior número de partes interessadas do setor. Então, os resultados da pesquisa, eles devem ser publicados em um periódico revisado por pares, né, no final do projeto, um periódico de acesso aberto, ou em um site disponível publicamente, por exemplo, o GFI.org. A propriedade intelectual gerada por meio dessa pesquisa financiada pelo GFI, ela será de propriedade conjunta do GFI e do pesquisador. Embora o GFI incentive o compartilhamento de informações, nós não proibimos a geração de patente ou de sua proteção. A publicação dos resultados da pesquisa, ela pode ser adiada a pedido de qualquer uma das partes para permitir tanto o depósito, né, ou o pedido de uma patente. E, claro, nós negociamos termos diferentes com projetos que atualmente estão sendo financiados. Portanto, se esses termos de propriedade intelectual são um ponto, né, algum ponto que impede você de se inscrever, se tem algo que não vá de encontro ao que você pensa, entre em contato conosco para conversarmos sobre o que seria aceitável para você nesse sentido. E, por fim, falando um pouco sobre as expectativas finais, os requisitos específicos para os contemplados, né, serão explicados no contrato, que deve ser assinado por funcionários autorizados do GFI e da organização do beneficiário antes do recebimento de qualquer financiamento. Mas já adiantando alguns desses pontos importantes aqui. A comunicação com a equipe de ciência e tecnologia do GFI é feita durante todo o projeto para garantir um progresso consistente. A divulgação dos resultados do projeto é feita de forma acessível ao público. É necessário o consentimento do investigador principal para ser apresentado no site, né, no blog e mídias sociais do GFI, também com uma breve descrição das metas do seu projeto. Deve ser feita uma breve atualização por escrito ao GFI a cada 3 meses para fornecer informações sobre o progresso do projeto, os resultados ou quaisquer desafios técnicos que tenham surgido durante o projeto. E após 30 dias da conclusão do projeto de pesquisa, deve ser enviado um breve resumo descrevendo os resultados do projeto, os próximos passos potenciais e o relatório final de despesas de como os fundos foram utilizados nessa pesquisa. Agora, então, nós iremos abrir um tempo para responder perguntas que foram enviadas pelos participantes pela caixinha de Questions and Answers. Então, as meninas do suporte. Vamos lá, as meninas do suporte. Bom, obrigada então, Mari, Cris, pelas apresentações. Nós recebemos aqui algumas perguntas, então a gente já vai respondendo e também fazendo alguns comentários sobre os temas, enfim, que estão aparecendo por aqui. Então, a gente poderíamos começar, Amanda, eu acho que talvez essa pode ser com você a primeira, se nós aceitamos OGM em bactérias e fungos. Uhum. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Acho que essa pergunta é da Fernanda, né?
Isso, Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né, Kátia? Perfeito. Fernanda, então, a respeito desses desafios de agora. Para o desafio ali do substituto de transferrina e albumina, no momento, a gente não está procurando por esse tipo de abordagem. Então, o que a gente procura principalmente ali? Substitutos funcionais que venham de plantas. Então, não que a abordagem usando o CRISPR para a produção, né, de transferrina ou albumina seja uma coisa negativa, enfim, mas é que para o que a gente está procurando agora e combinando com as necessidades atuais da indústria, o financiamento ele vai estar focado nessa prospecção de substitutos funcionais para albumina e transferrina que venham de plantas, principalmente. Eu vou colar no chat para vocês o link do GFI que descreve esse desafio, e lá você pode ler um pouco mais a respeito disso, e pode ler também exemplos, né, do que a gente está procurando. Mas se por acaso a sua pergunta tem a ver com outro desafio, que é o primeiro ali dos métodos de processamento biológico, né? Se a tua ideia, por exemplo, é gerar ingredientes funcionais usando o CRISPR, então estaria dentro das possibilidades. É só essa questão de você adequar para qual desafio você está pretendendo, né, fazer a proposta. Ótimo, Amanda, obrigada. A nossa próxima pergunta é: podemos aplicar algas para as soluções? Cris, você gostaria de responder essa? Respondo. Pode, mas é importante associá-la a uma linha de pesquisa, né? Então, tem que ver onde que vai estar associando essa alga. Pode ser em sabor, pode ser como ingrediente para melhorar características finais do produto. Então, pode, mas tem que direcionar bem a justificativa, né, da utilização da alga. E, claro, né, entender qual mecanismo você vai estar escolhendo para fazer a submissão do seu projeto. Então, é sempre importante estar muito bem alinhado com as linhas prioritárias do mecanismo, tá bom? Ótimo. A nossa próxima pergunta é da Patrícia. A Patrícia está perguntando: os financiamentos são voltados apenas para análogos de carne ou os análogos de queijo são bem-vindos? Cris, quer já emendar essa? Sim, então, Patrícia, a prioridade é para os análogos de carne, tá? Como eu falei, algumas linhas ela está direcionada também para os frutos do mar, mas, em geral, carnes e frutos do mar. Isso. Infelizmente, né, o nosso direcionamento, né, dentro do GFI. A nossa próxima pergunta, vamos lá, da Selene. Os responsáveis por projetos em andamento com financiamento do GFI podem enviar propostas nesse edital? Ou seja, quem está já recebendo financiamento, né? É isso. Se pode enviar uma proposta. Eu posso responder, Caterine. Assim, se é o PI, né, do projeto, ele pode participar de um outro projeto de pesquisa, mas na equipe, não como PI. Então, não poderia o mesmo PI estar trabalhando com 2 projetos de pesquisa no GFI. Ótimo. E na sequência, a Carolina. Oi, professora. Que bom que você está aqui com a gente. É possível submeter proposta para as 2 chamadas, 2 projetos diferentes? Sim, é possível. Já vou emendar aqui, então, meninas, né? É possível, sim, submeter o mesmo PI, né? Submeter 2 propostas, uma para cada chamada, não tem nenhuma limitação, tá, professora? Não tem problema. Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar a pergunta da Roselaine. Os projetos precisam prever etapa de escalonamento? Cris?
vai depender muito da tua linha de pesquisa, né? Quando a gente estava falando lá da linha 2 do Field Catalyst, que fala da transferina e da albumina, eles pedem, né? É um dos itens que é prioritário, pensar no escalonamento, porque a ideia é sim obter esses ingredientes para um processo industrial de produção de carne cultivada. Então, ali seria interessante, sim, ter o escalonamento. Nos outros projetos, vai depender muito da tua proposta. É claro que é sempre melhor avaliada uma proposta que tem uma visão, né, e uma possibilidade de escalonamento. Claro, mas, porém, realmente depende muito do projeto, daquilo que está se buscando no projeto. Boa. A Maria Isabel está perguntando se os projetos são em inglês e o orçamento em dólar, ou pode ser em português. Sim, Maria Isabel, a proposta é em inglês, o orçamento é em dólar, né? Mas o fato, né, para muitos, né, pesquisadores, né, o idioma inglês não ser a língua nativa, isso não é um impeditivo, enfim, né, por não ter uma redação, digamos, 100%, né, ou fluente, isso não é um impeditivo para que a proposta ela tenha, não seja, né, bem avaliada. Mas há, sim, a necessidade de que seja escrita em inglês, tá? Vamos ver mais aqui. A da Isabela, acho que vou deixar com você, Amanda, essa. Ligados a frutos do mar, pode abranger projetos voltados ao cultivo de carnes de espécies de água doce? Oi, Isabela, sim, a gente pode ter propostas que envolvam produção de carne cultivada de peixe, né, que seja de água doce ou enfim, do mar, né, mas precisa adequar, né, dentro dos nossos desafios de agora. Mas, a princípio, a gente aceita, né, nos nossos mecanismos, o desenvolvimento de frutos do mar cultivados, como esse exemplo, né, que você deu aqui, voltado para a espécie de água doce também. Cris, o Marcelo está perguntando se o DIAFI teria interesse no estudo da presença de contaminantes nos produtos comerciais disponíveis atualmente. Caterine, a gente pode emendar também com a pergunta da Maria Isabel. Pode ser, os contaminantes inorgânicos. Contaminantes inorgânicos nos produtos. Ela está direcionando para o Discovery Grants, né? Então, assim, Marcelo, teria que ser só se for na linha, no mecanismo do Discovery, né? No Field Catalyst não tem essa linha de pesquisa. No Discovery, na verdade, pelo que eu lembro, é preciso voltar no ASAP, olhar para todas as linhas, tem realmente lá um grande número de possibilidades, porém, pelo que eu lembro, não tem nenhuma com foco em contaminantes. Então, não pode enviar? Pode, é possível, precisa fazer uma boa justificativa. Então, acho que só reforçando que se a tua linha de pesquisa não é nenhuma do Field Catalyst, ou mesmo no ASAP você não encontra nenhum dos pontos que foram lá elencados como prioritários, você pode, mesmo assim, fazer a sua submissão, mas é importante fundamentar muito bem a justificativa dessa sua proposta. Coisas que, estando ali já direcionado, basta você colocar, é para atender a linha de pesquisa tal, você não precisa justificar tanto, mas quando não está, precisa fazer uma justificativa considerável para ser analisada. Então, pode submeter, porém, precisa fazer um bom embasamento, tá, Marcelo e Maria Isabel? Cris, até se eu puder complementar, né, a abordagem para a linha do Discovery. Se vocês forem acessar, né, ou para quem já acessou a nossa plataforma,
tem muitos desafios lá, né, para serem contemplados, então, que poderiam ser objeto de propostas, né? Mas aqui acho que a grande reflexão, né, o que vocês precisam ter em mente que o DFI está olhando, né, quando a gente está falando dessa linha especificamente do Discovery, não para melhorias incrementais, a gente está mais inclinado, né, a propostas inovadoras, né? Então, procurem fazer, né, essa reflexão quando estiverem pensando em temas para submissão nesta linha específica de projetos. Então, o que a gente está buscando e porque o WhatsApp, né, tem muitas alternativas, né, muitos caminhos de temas de pesquisa, mas a gente está olhando para aspectos inovadores. Então, o que ainda não está sendo financiado? Então, é comum a gente receber não só, né, para o nosso mecanismo antes tinha outros nomes, né, mas é muito comum a gente receber propostas de pesquisa que já estão sendo, de alguma forma, endereçadas. Já existem publicações sobre aquele tema, né? O assunto, de certa forma, já existe conhecimento sobre aquele assunto. Então, o DFI não tem interesse em financiar, em duplicar esforços, né, de pesquisas. Então, a gente está olhando para áreas que ainda não estão que não estão sendo pesquisadas. Então, isso é bem importante, né? A gente tem em mente olhar o que já está sendo publicado, olhar o que já está sendo estudado, porque o DFI não vai financiar projetos, enfim, que de alguma forma, né, já existe algum conhecimento. Então, aqui fica uma observação, né, para a gente olhar para esses temas mais inovadores, tá? Deixa eu ver, acho que a gente tinha uma última pergunta Amanda, posso passar para você, da Bárbara? Pode. A prioridade B, né? Ela quer entender se precisa contemplar, né, albumina e transferrina ou apenas um deles. Bárbara, você pode submeter com só uma das duas, né? Pode ser só albumina ou só transferrina. Seguindo um pouco o que a Kate falou, é claro que propostas que vão ser consideradas mais fortes, digamos assim, são aquelas que vão abordar os dois elementos, ou que se você vai abordar um elemento, você já proponha um projeto que avance um pouquinho além, né, considerando as questões de escalonamento, etc. Mas você pode sim submeter as propostas só com solução para uma das duas, não precisa ser solucionando as duas ao mesmo tempo. Ótimo. O Leandro está perguntando onde tem mais detalhes da chamada. A gente vai colocar aqui no chat também o link para a RFP, enfim, onde tem todos os detalhes adicionais. Só complementando, Caterine, a gente também vai disponibilizar a gravação desse evento no YouTube, no canal do DFI Brasil. Então, vocês podem acessar lá e ficarem ligados no canal do DFI Brasil, que a gente vai colocar, então, essa apresentação, esse workshop, para quem não conseguiu pegar desde o início, pode consultar depois para ouvir melhor toda a apresentação. Muito bom, muito bom. Obrigada pelo lembrete, Mari. A gente pode ir passando já para os encaminhamentos finais, então, pode ser, Mari? Acho que a gente tem mais alguns slides, né, finais. Aqui a gente queria destacar, né, que não é a última oportunidade para a gente interagir com vocês, né, para tirar dúvidas, para falar mais sobre essa chamada. O nosso time nos Estados Unidos, que coordena no âmbito global essa chamada, eles estão disponíveis, né? Então, o Caio, ou pelo nosso e-mail também, research_grants. Mas o que a gente quer destacar aqui é um convite, né, para que vocês interajam conosco aqui no Brasil, caso tenham dúvidas, caso queiram discutir
temas de proposta, conversem conosco aqui no Brasil. O nosso objetivo aqui é ajudar os pesquisadores brasileiros, né, a trabalharem os seus temas. Então, obviamente, vocês podem fazer o contato diretamente com o nosso time nos Estados Unidos, mas a gente está aqui também para facilitar esse processo. Então, a gente encoraja, né, para que vocês entrem em contato conosco, né, então por meio do nosso e-mail institucional, ciência@gfi.org, para discutir temas de propostas, né, escopo dos projetos. É muito importante, né, que, caso vocês tenham dúvidas, que conversem conosco para que a gente possa ajudar a dar o melhor direcionamento para os projetos e assim a gente tenha propostas mais alinhadas aos objetivos da nossa chamada e, consequentemente, sejam propostas aí mais competitivas, né? Então, o nosso interesse aqui, o interesse do time do GFI Brasil é ajudá-los, é a gente poder aprovar mais projetos brasileiros nessa chamada. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Nós temos aqui, quero até aproveitar e cumprimentar algumas das nossas grantees, a professora Ana Carla, Fabiola, a doutora Fabiola, estão aqui conosco. Agradecer também, né, pelo apoio e deixar à disposição, então, todo o time de ciência e tecnologia para que a gente possa conversar, esclarecer dúvidas, né, falar sobre os projetos de pesquisa que vocês têm interesse. Tá? O nosso interesse é a gente aumentar o número, né, de pesquisadores financiados. Então, a gente mostrou lá no início, né, algumas fotos dos nossos pesquisadores. A gente quer aumentar esse mapa, né? A gente quer colocar mais fotinhos de mais pesquisadores brasileiros nesse mapa global. Meninas, esqueci alguma coisa? Alguém... Faltou falar algum ponto importante, mais alguma mensagem? Tudo certo, então? Bom, então quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que participaram aqui conosco. A sala estava super cheia. Obrigada também pelo interesse, pelas dúvidas. A gente segue à disposição. Conversem conosco, venham conversar conosco sobre os projetos. O nosso time está à disposição. A gente pode marcar reuniões individuais para discutir os projetos, inclusive também como, né, a gente tem o diferencial das possibilidades de parcerias. Então, o GFI também pode ajudar a colocar vocês em contato com outros pesquisadores, ajudar a fazer conexões com os projetos, as áreas de interesse. Então, fica o convite para que vocês conversem conosco. A gente está aqui para ajudar vocês e a gente quer ampliar a participação brasileira nesse programa global. Foi um prazer a gente estar aqui juntos. Obrigada, né, meninas, Mari, por ter organizado todo esse evento e todo o time de ciência e tecnologia. E até a próxima. E boa sorte, né, para todos que estão aí interessados na submissão. Um abraço. Obrigada pela participação. Até mais.